Casamos. E agora? Hoje nós vamos falar algo muito interessante para você que está aí desejoso para casar, já marcando data de casamento, ou quem sabe casou aí alguns dias só de casados. Como encarar todo esse processo, como fazer para ter um bom relacionamento e ser bem sucedido durante essa etapa. Fique com a gente. Olá, gente! Nós estamos aqui hoje com um casal que tem mais ou menos 10 anos juntos, 7 anos de namoro, 2 anos e meio de casamento, e vai ser um tempo muito especial porque a gente vai poder aí saber um pouquinho de tudo como Deus fez na vida deles e também como a gente pode ter um planejamento, um casamento que venha ter todo o processo para dar certo. Com certeza. Amém. Glória a Deus. Está conosco aqui hoje Júlio e a sua esposa Lohane. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, hein, na nossa casa. Mais uma vez, porque vocês estão aqui direto, né? Com a gente. Hoje Obrigada. não por trás das câmeras. Nos bastidores é bem mais fácil, né? Eu falei, deixa a gente quietinho ali, mas tá bom, né? Vamos falar sobre o isso. Júlio, Obrigado então, pelo convite. O Júlio e a Lohane, eles são os nossos auxiliares também ali nos bastidores, junto com o Romão, Amanda e Yuri e Brenda também, que nos auxilia lá dos Estados Unidos. É uma equipe que a gente conseguiu montar, né, que é uma bênção. E hoje a gente vai estar conversando com eles aqui um pouquinho sobre o que a Miriam falou aqui no início do programa. Vamos começar? Vamos lá. E aí, gente, são 10 anos já juntos, né? E Isso. vocês começaram a namorar, o Júlio era bem novinho. Você tinha quantos anos, Eu Júlio? tinha 14, né? Ia fazer 15. Ia fazer 15 anos. Foi em dezembro e a você Lohane ia foi minha fazer primeira 15 namorada, né? Foi em minha janeiro. primeira namorada que eu tive, né? Que eu comecei a namorar e graças a Deus... Primeira e única. Primeira e única, né? E graças a Deus a gente tá junto até hoje. 10 anos já junto, né? 2 anos e meio. Vamos fazer 3 anos praticamente já de casados, né? Então, e nesses 2 anos e meio, Júlio, o que a gente pode falar para aquelas pessoas que estão nos assistindo aí? Quais desafios que se encontram, né, assim, nesses primeiros anos de casamento? Quais os desafios, os principais desafios que nós encontramos e os principais bênçãos também do casamento, né? No início de casamento. Sim, o casamento, sim, é ótimo, né? É algo muito bom, a gente não vai falar... Acho que todos os casais que vieram aqui falaram muito bem do casamento, mas o casamento também a gente tem que ver que é muito diferente, né, das fases anteriores, das etapas anteriores, que são o namoro, o noivado. Aí quando você entra no matrimônio é bem diferente daquilo que a gente viveu anteriormente. Então muita coisa muda na nossa vida, então algumas atitudes também elas precisam mudar. E eu acho que é importante esse planejamento desde o início, antes mesmo do casamento, ter alguns comportamentos, algumas atitudes que vão ser fortalecidos durante o casamento, né? Depois, ali no casamento, vai fazer muita diferença o que foi feito antes do casamento, né? E a importância, né, Lohane, de você saber o que você quer, né? Porque quando você sabe o que você quer, você começa a planejar de acordo com aquilo que você já tem convicção. E aí as coisas começam a fazer diferença, né? Eu creio que quando vocês começaram a namorar, muitas pessoas achavam que não ia dar certo. Sim, muita gente achava até por conta da diferença de idade, por conta da maturidade, né? Todo mundo achava, a Lohane tá com esse menino novo. Mas hoje em dia, eu acho que quase não parece que a gente tem essa diferença de idade. São 4 anos, né? Não é muita diferença, né? Mas Sim. pra época, Sim. já simbolizava... Para as duas fases era, né? Uhum, Porque eu tinha 14, 15, ela tinha 19. Então ela tava entrando para a faculdade e eu tava entrando no ensino médio. Então,
É muito No diferente. início ali foi muito diferente. Assim, não é algo que a gente aconselha, né? É. Assim, porque 15 Sim. anos é muito, ainda tá na adolescência, não sabe muito ainda, na maioria das vezes, não sabe muito ainda o que quer, mas o Júlio foi um diferencial, né? Foi mesmo. Eu precisei, de certa forma, amadurecer um pouco mais rápido, rápido, né? Do que hoje a gente talvez não vê muitos jovens. E eu não recomendo. Hoje, se eu fosse falar com um jovem, qual a idade para casar? Eu acho que para casar, para começar a namorar, que eu digo, eu acho que um jovem, o ideal é ele começar a namorar a partir dos 18 anos de idade. Eu tenho essa visão hoje. Por lidar com diversos jovens, por também já passar por essas fases, eu acho que hoje a idade mesmo para começar a namorar é 18 anos de idade. Porque ali eu acho que inicia essa fase que aí o jovem já vai pensar, né? Em começar a namorar, noivar, casar, né? E eu acho um pouco... Hoje, tudo bem que o mundo está muito evoluído, né? Hoje criança já fala como adolescente, já pensa como adolescente, mas eu vejo ainda emocionalmente uma imaturidade para poder começar a se envolver, entrar num relacionamento. E quando você entra num relacionamento, eu mesmo comecei a namorar com 14, 15 anos, eu acho que não deveria ser assim, eu não tinha um pensamento de que eu casaria com a Lorraine. Mas você teria? Né? Você tinha, Lorraine? Como é que foi? Eu acho que não. Também não tinha, não. A gente foi... E eu acho que tem que ser. O jovem ele tem que pensar, ele tem que ter essa responsabilidade de entrar no relacionamento sabendo que ele está entrando nesse relacionamento para viver as etapas, para namorar, noivar e chegar ao matrimônio. Não simplesmente por namorar, né? Então esse é uma mentalidade. É o que dificulta aquilo que você está falando, né? É que dificulta hoje os adolescentes e as pessoas, os pré-adolescentes, hoje tem até pré-adolescente querendo já namorar e não sabe a responsabilidade que é um namoro, um noivado e um casamento. E a questão de ficar, né? A pessoa, ela quer, o pré-adolescente, o adolescente, ele quer ficar com a outra pessoa, mas é uma forma de passar aquele tempo, mas não tem objetivo nenhum de casamento. E isso acaba prejudicando a vida deles, né? Tá criando laços de alma, né? Porque Exato. cada namoro que você tem, você vai tendo aí os laços de almas. E eles não têm muito essa noção, não têm muito essa visão, essa ideia de que você vai se relacionando, você vai criando laços emocionais que vão precisar mudar ali, né? Não tem como. E é importante também porque as fases da idade, por exemplo, com 15 anos, um jovem, um adolescente, ele quer fazer o quê? Jogar videogame. É verdade. Imagine só, um jovem, um pré-adolescente, um adolescente, ele namorando e querendo jogar videogame, querendo ver televisão. Não, sim. E a maioria esse é o pensamento mesmo. Quando eu namorava, mas eu tinha 15, 16 anos, eu gostava mesmo de jogar videogame. Eu não tinha essa responsabilidade de falar assim, campeonato, né? Então hoje, graças a Deus, Deus olhou pra baixo. Mas aí foi algo que eu precisei amadurecer rapidamente. Né? Eu precisei ter essa maturidade. Por isso que a gente não recomenda, né? Hoje a gente conversa, a gente pode falar para os jovens. Vocês criaram uma experiência que hoje vocês têm bagagem para poder orientar alguns jovens, né, em relação a isso, né? Em questão de não ser tão rápido assim em querer namorar cedo, né? Não é nem pelo fato assim da pessoa ali, mas eu vejo que pelo fato realmente das etapas, né? Você está pulando uma etapa, porque existe a etapa da infância, né, da adolescência, e a etapa da adolescência não é para um namoro, não é para uma responsabilidade, não é para um compromisso de namoro, né? Então, assim, eu acho que de repente seja aonde a gente precisa até estar aqui colocando que é importante que as etapas sejam respeitadas. Vocês ficaram aí 7 anos, é um tempo. Sim. E os jovens hoje, eles têm que pensar em estudar, eles têm que pensar em fazer uma faculdade, entendeu? Crescer, eu acho que assim, essa fase é para isso.
você está com 15, 16 anos, até os 18, pensa em estudar, pensa, né, em desenvolver uma carreira, porque isso vai ser importante. E isso, Júlio, vai fazer uma grande diferença também no casamento lá na frente, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Uma coisa também que nos ajudou bastante nesse processo de namoro até chegar no casamento foi a nossa vida de oração, né? Estar sempre firme com Deus, ter os compromissos com a igreja. A gente tentava também, uma outra coisa que é importante falar, a gente nunca ficava sozinho, né? Porque a gente tinha, né, o jovem, adolescente, a gente tinha esse receio, né? A gente tentava sempre estar junto com alguém, com nossos familiares, e sozinho sempre quando a gente ia sair para ir no cinema, ou lanchar, fazer alguma coisa, junto com os jovens da igreja. A gente tentava sempre, né, fazer Sim. isso. E é onde as coisas vão fazendo a diferença, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que a gente consegue se virar, e não é bem assim, né? Existe toda uma questão hormonal, existe toda uma questão aí de namoro mesmo, que a gente sabe que é difícil, né? Então, assim, para você que tem um propósito com Deus de manter a santidade, né? De casar virgem, de ter uma santidade, né, nessa área, a gente precisa entender que a gente sozinho não consegue, a gente precisa ter algumas atitudes. Né? E eu vejo que muitas das vezes isso aí as pessoas elas têm falado pouco a respeito disso. Até mesmo para os jovens que estão indo para o casamento, isso aí tem sido pouco falado. Essa questão de manter esses votos, né, até o casamento ali, porque eu acho que isso tem que ser falado mais por nós, mais pela igreja, porque isso é um compromisso, é algo que Deus ele deu até mesmo para abençoar o casamento. Então eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto também, né? E faz muita diferença, né? Faz. Porque quando a gente fez um propósito com Deus, eu e Paulinho, o Paulinho foi o meu primeiro namorado, depois nós terminamos, ficamos um tempo separados, depois a gente voltou. Ficou correndo atrás de mim, correu, aí a gente voltou. Se acha, Ela né? ela viu que ia perder um partido bom, aí. Então, assim, mas a gente tinha um propósito, né? O propósito foi da gente se manter na presença do Senhor e ter um compromisso com Deus de casar virgem. Então, assim, várias vezes, é claro que eu tive que mandar ele embora, né? A gente via que estava fugindo um pouco do controle, falava, no final de você ir embora. Então, assim, eu acho que esse cuidado que às vezes o jovem não tem, mas é pelo comprometimento com a sua vida em Deus. Porque quando você tem um relacionamento sexual antes do casamento, isso vai trazer um prejuízo espiritual e um prejuízo no casamento. Enorme, né? Que muitos jovens, eles não têm essa consciência. Porque quando você tem um relacionamento sexual antes do casamento, você cria laços de alma, né? Então, assim, não é simples assim. Você acaba fazendo laços de alma, faz laços de alma com um, faz com o outro, faz com o outro, e daqui a pouquinho você está casado e você vai ficando lá com aqueles pensamentos na sua cabeça. Vai ficando preso, né? Isso. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu tenho certeza que eu vou casar com essa pessoa. Eu tenho certeza, mas isso é uma bênção pro casamento. E se acontecia antes, né? Isso por experiência que a gente já viveu, com pessoas que a gente já conversou, que não conseguiu manter esse voto e foram muito prejudicados no seu relacionamento dentro do casamento por causa disso. Entende? E os jovens, eles às vezes se descuidam muito disso e talvez hoje isso é muito pouco falado porque às vezes quer passar a mão por cima desse tipo de atitude, vamos dizer assim, desse tipo de pecado. Não que um pecado seja pior que o outro, né? Pecado é pecado. Mas eu acho que isso tem que ser muito bem orientado para os jovens, porque isso pode trazer um prejuízo grande pro casamento no futuro, né? Até porque existe uma questão o nome já diz ali, né? Um comprometimento. E a própria palavra diz que o sexo é para o casamento. Então, quando você tem um relacionamento sexual antes do casamento,
você se prejudica espiritualmente e maritalmente. Porque quantos casais a gente aconselhou que tiveram problemas em relação ao sexo, né? E quando a gente vai conversar, vai tentar entender a história, aí eles falam pra gente, a gente teve um relacionamento sexual antes do casamento, aí a gente vai, conversa, ora, eles se arrependem, pedem perdão, aonde há o conserto e a cura naquela área. Muitos têm problema no relacionamento sexual pós-casamento por terem tido um relacionamento sexual antes do casamento. Eu lembro até uma das conversas que a gente teve em particular nos bastidores, nós 4, e a gente passou a ter uma experiência para vocês, né? Que acho que vocês também fizeram igual nós fizemos, que nós tínhamos feito um voto com Deus de casarmos virgem, e a primeira atitude nossa de entrarmos no nosso quarto da noite de núpcias, né? Não foi nem até a nossa relação sexual primeiro, mas sim fazemos uma oração. Ali a gente dobrou os nossos joelhos, né? E fizemos uma oração e consagramos o nosso quarto, nossa vida, e começamos a falar com Deus, né? A respeito de nós dois, daquilo que a gente esperava para a nossa vida espiritual, nossa vida conjugal. E eu creio que ali foi uma grande divisor de água ali naquele dia, para nós dois, né? Tanto para mim quanto para mim. E aí, depois conversando com vocês, uma que a gente contou para vocês, essa experiência nossa, acho que vocês fizeram a mesma coisa, né? Sim. Fizemos. Né? Um dia a gente também chegou no quarto do hotel, a gente orou. Quando a gente chegou em casa também, depois da lua de mel, a gente orou a nossa casa, né? Entregou a nossa vida nas mãos do Senhor, agora como um casal, né? E vocês começaram a enfrentar também batalhas espirituais. Eu lembro que a gente conversou umas batalhas espirituais bem grandes, concernente até depois que vocês voltaram da lua de mel, né? São coisas assim que a gente também pode passar até para os ouvintes, aquelas pessoas que vão viajar, né, para fora e de repente traz algo, né, de lembrança, e vocês trouxeram algo, né? Eu lembro que vocês trouxeram um objeto, que esse objeto trouxe uma perturbação espiritual na vida de vocês, né? Sim, a gente trouxe um porta-chave. E logo na semana seguinte, eu falei assim, Júlia, eu tô muito incomodada, parece que tem alguém aqui em casa junto com a gente, tava sentindo um incômodo muito grande. Que assim, na verdade, quando a gente chegou, né, da viagem, a gente casamos e agora, né? Agora só nós dois, né? Então existe sempre aquela estranhamento ali no início ali do casamento. Então, a Lorraine com uma rotina, eu com outra. Então a gente até virou um pro outro brincando e falando assim, olha, a Lorraine falou assim, eu quero voltar para casa dos meus pais. E eu falei assim, eu também quero voltar para casa dos meus. E assim, aconteceu que desde o início, desde sempre, quando a gente preparou a nossa casa, tudo certinho, a gente orou, a gente chamou até... Vocês mesmos foram lá, oraram pela nossa casa, outras pessoas também foram, oraram pela nossa casa. E aconteceu que a gente voltou pra lá e a Lorraine, ela tava assim, com um sentimento, né, de que assim, tivesse alguém junto conosco em casa, assim, uma sensação de... Às vezes ela tinha a sensação que tinha alguém ali e eu não tava ali, né? E aí foi uma experiência espiritual que a Lorraine vai até terminar de contar, mas que algo que fez a diferença para as nossas vidas foi a nossa vida com Deus antes do casamento. O nosso preparo que a gente foi para o casamento tendo já um relacionamento com Deus. Porque existe uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas pensam, que é o seguinte, depois que eu casar as coisas elas vão mudar. Eu vou fazer diferente, entendeu? Então eu não oro hoje, mas depois que eu casar eu vou começar a ter uma vida de oração. Eu não leio a palavra hoje, depois que eu casar eu vou ter uma vida de leitura. Entendeu? Então é importante, antes do casamento, já ter esse relacionamento com Deus, né? Aí, sim, pode terminar. No dia eu fiquei com receio de contar pra ele. Porque eu falei assim, ele tá achando que eu tô querendo voltar pra casa dos meus pais, né? Ia ficar triste. Mas aí teve um dia que eu não aguentei mais. Eu falei assim, Júlia, eu tô incomodada, tá acontecendo isso.
Aí ele falou assim, então a gente vai orar? Aí eu tava lá até lavando louça, né? Aí eu parei de lavar louça. Aí ele pegou tava o tocando violão. violão. Não, na verdade, antes eu tava tocando violão, né? É. Enquanto ela lavava a louça, eu tava louvando, né, com o violão. Aí ela parou assim e me falou. Contei. Aí eu parei de lavar louça, a gente foi orar. Aí a gente, né, fomos orar e o Júlio lembrou do porta-chave. Né, que era a única coisa de diferente que estava na nossa casa, que o restante, né, não tinha nada de diferente, a gente não tinha comprado nada assim, né, que pudesse ser. A gente lembrou e fomos pesquisar os nomes das praias que estava no porta-chave. Aí a gente foi ver que todos os nomes que estavam lá e a gente eram pegou nomes assim o quadro, né? Uhum. A gente pegou o quadro e a gente, na hora que eu peguei assim, eu me arrepiei e eu falei assim, não é isso. A gente tava ali no momento de oração, orando, buscando a direção a Deus, porque eu falei assim, Deus, a gente buscou o Senhor todo o tempo, a gente consagrou o nosso lar, e como que pode estar acontecendo isso dentro do nosso lar que a gente consagrou? Então aí a gente pegou, a gente foi procurar mesmo o sentido espiritual, né, de tudo aquilo que estava escrito ali. E a gente foi ver que ali haviam nomes de demônios, por exemplo. Então, algo que a gente, sem maldade alguma, a gente comprou e trouxe de lembrança. Falou assim, vamos levar uma lembrança desse lugar, né? Que a gente foi visitar. Então, mas aí é onde a gente pode tirar uma experiência muito grande desse episódio que vocês passaram, até passar para quem está nos assistindo, a importância de estarem os dois, aquilo que a gente fala, né, no Avance Casais, no curso que a gente escreveu, que é o cordão de 3 dobras, né? É vocês dois estarem junto com Cristo, em união, em oração. Vocês já começaram antes do casamento. Vocês já estavam em oração e antes do casamento, já estavam com esse elo, né? E quando vocês chegaram ali um dia de vocês estarem realmente ali uma só carne, né? Só vocês dois, casamos, e agora somos só nós dois só. Então é onde o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no coração de vocês e vocês começam a identificar no mundo espiritual o que estava acontecendo. Sim. Agora imagine se vocês não estão preparados espiritualmente. Sim, a quem a gente ia recorrer, né? Que a gente, na situação, a gente falou assim, vamos orar, vamos recorrer a Deus, que Deus vai nos direcionar para o que está acontecendo, né? E aí a gente entende que muitos entram no casamento sem preparo emocional, sem preparo financeiro e sem o preparo espiritual, né? Onde tudo começa de uma forma errada até, né? Porque se a gente não entende que o casamento é espiritual, eu falo isso, que o casamento é espiritual. Então, assim, você pode ver que a simbologia ali do casamento tem muito a ver com a igreja e Cristo. Então, se a gente começa a entender isso, a gente entende que, em primeiro lugar, no nosso casamento, tem que ser o Senhor. A gente precisa convidar o Senhor para estar em primeiro lugar no nosso casamento. O relacionamento ele só vai dar certo se Cristo estiver em primeiro lugar. Então, muitas vezes a gente não consegue entender isso e vai levando de qualquer maneira. Então, a gente chama, assim, para os jovens que estão aí pensando em casar, na preparação do casamento, ou já no começo do casamento, que vem que as coisas não estão dando muito certo, né? Para um pouco, bota as coisas no lugar, pensa, o que está faltando? Né? Se está faltando Jesus, convida Jesus para esse casamento. Então, assim, eu acho que esse foi o diferencial, né, Lohane? Com certeza. E sempre quando acontece alguma situação, a gente reconhece que a gente precisa orar mais, a gente precisa buscar mais, porque sem o Senhor, né? Até porque a gente, no casamento, a gente tem pouco tempo de casado, são 2 anos e pouco, né? E a gente já viveu altos e baixos espirituais. Assim, essa questão, às vezes, da gente precisar ser também constante, porque a gente também já enfrentou esse momento de esfriamento espiritual. E uma coisa que eu reparei, uma coisa que eu falo muito, depois eu vou até pedir para a edição botar uma imagem, que eu acho muito interessante, que é um triângulo. E uma coisa que eu falo muito com a Lohane, que a gente percebe muito, é que nos momentos em que a gente estava, assim, vamos dizer, menos engajados no sentido espiritual, foi o momento que a gente estava mais distante dentro do nosso lar.
no meu relacionamento. Então a gente vê como que um relacionamento com Deus, ele afeta um relacionamento dentro do matrimônio. Porque quanto mais, eu costumo dizer que quanto mais afastado eu estou de Deus, mais afastado eu estou da minha esposa. E isso aí vai criando uma barreira, e aí é muito perigoso, porque qualquer coisinha ali pode gerar, assim, algo... Estrago, um né? estrago, né, dentro do casamento. Até mesmo na hora que a edição botar esse triângulo, a gente vai observar ali mesmo, né? Quando você me mostrou, ele é interessante que é exatamente isso, que quanto você mais se aproxima de Deus, né? Os dois, no caso os dois juntos, né? Quanto mais o casal se aproxima de Deus, mais o casal está unido, né? Nesse triângulo que você está vendo ali. E quanto mais ele se distancia de Deus, o casal mais distante está um do outro. Isso, E a exatamente. probabilidade de dar problema, de ter problemas no seu casamento financeiro, emocional, espiritual, em vários aspectos, né? A probabilidade é muito maior, né? E o mais interessante é que hoje nós vemos que os jovens, eles querem casar, mas eles não querem a responsabilidade do casamento. Né? Eu acho que aonde a gente precisa, assim, entender isso, a diferença disso, que o casamento é bênção, né? Tem as suas dificuldades, mas é bênção. Só que tem as suas responsabilidades. Né? E se a gente não consegue entender que as responsabilidades do casamento são importantes, a gente vai entrar para o casamento e vai dar errado. Porque você vê que quando vocês casaram, vocês estão 2 anos e meio aí, vocês fizeram todo um planejamento. Sim. Né? Quanto tempo vocês levaram para planejar o casamento? A gente ficou 2 anos, né? 2 anos. Planejando, juntando, porque envolve muitos gastos, né? Aí, tanto a questão da casa, a questão da festa, né? Tudo isso a gente ficou 2 anos. Aí veio a pandemia, a gente teve que adiar o casamento, que seria em setembro. A gente passou para fevereiro, né? Teve tudo isso que a gente enfrentou, muita luta. Foi muita luta, mas vencemos. Mas vocês venceram porque vocês estavam juntos e assim, em oração, e vocês estavam sempre ali unidos, né? Sim, a gente viveu muitos assim, milagres, até mesmo financeiros na nossa vida durante esse período, né? Assim, coisas mesmo sobrenaturais, mas porque a gente colocou um propósito diante do Senhor. Né? O desejo do nosso coração, né? A partir do momento que a gente marcou a data, o Senhor começou a abrir as portas, e tudo que a gente sonhava com espaço de festa, o Senhor providenciou, a gente conseguiu. Tudo que a gente tinha pensado, né? Queria tanto isso, o Senhor foi fazendo, foi nos presenteando, né? Foram milagres. No casamento, desculpa, Lorraine, te cortar, no casamento existe muita discórdia, como eu posso fazer, muita discórdia. Vamos supor assim, não existe discordância, né? Muita discordância. No caso, assim, para um casamento dar certo, igual o casamento de vocês hoje, graças a Deus deu certo, né? Tá dando certo. E houve bastante concordância, né? Em tudo que vocês iam fazer, vocês concordavam bastante. Sim, acho que é uma qualidade nossa, a gente conversa muito. Quando alguém, né, um dos dois não concorda com alguma coisa, aí a gente pensa, porque acaba que a gente tem que entrar num acordo. E só através da conversa. A gente tem que aprender a ceder e ver o que vai ser melhor para nós dois. Né? A gente sempre conversa, a gente vê, isso daqui, eu queria isso, mas ele queria isso. O que vai ser melhor pra gente? Né? Eu acho que então isso daqui vai ser melhor por isso, ele dá a opinião dele, vai ser melhor por isso, e a gente consegue chegar num acordo, né? Pra, né, não a gente trabalha conflitos. muito com argumentos, né? A gente trabalha fala assim, quem tem os melhores argumentos. Então a gente senta junto. Os melhores argumentos pro casal, né? Vamos fazer isso. Tá. Mas por que a gente deveria fazer ou por que a gente não deveria fazer? Não é um argumento de disputa. Não. Mas assim, a gente vai ver o que é o melhor, né? A gente vai chegar assim, eu acho, meus argumentos são esses, isso. Eu acho que vai dar certo por causa disso.
Aí ela chega com os argumentos dela. Eu acho isso, isso, isso. Aí a gente para, olha pros dois e fala assim, esse aqui é o melhor. É melhor. Então vamos tomar essa decisão aqui? Então vamos tomar junto essa decisão. Sim. Então a gente conquistou muita coisa no nosso casamento, na nossa vida já como casados, por causa disso também. Porque a gente sempre teve essa questão do acordo, entendeu? Ainda que eu não assim, concordasse totalmente, eu acordava, não sei se existe essa palavra, né? Assim, ainda que ela tinha a opinião dela, eu tinha a minha. A gente ninguém vai ser igual, né? Mas aí é engraçado que assim, a gente entra nessa questão do acordo, acaba que daqui a pouco a gente vê que a gente está parecido, os gostos estão os mesmos, a gente está pensando da mesma forma, mas isso muito é devido ao diálogo, à conversa, entendeu? Então não tem essa coisa de ser um pouco mimado, sabe? Não, tem que fazer a minha vontade, ou tem que fazer a vontade, a Lohane não, tem que fazer a minha vontade. Faz a vontade dos dois, mas no momento certo o que é melhor para os dois, para a né? família, Sim. né? O que vocês entendem ser melhor para vocês naquele momento. A gente trabalhava e trabalha muito com a prioridade, né? O que é a prioridade do momento? Porque são várias necessidades, mas qual é a prioridade? Então, muitas vezes, o que traz muito problema hoje no casamento é que o casal quer ver a necessidade dele. E, na verdade, não isso. Acaba um sendo egoísta, vendo o seu próprio umbigo, né? E esquecendo do conjunto, que é ele, o cônjuge e os filhos. Porque, às vezes, existe a necessidade dele, do cônjuge, né? E também a necessidade da família, por completo, aqueles que têm filho. Mas, muitas vezes, ele quer pelo egoísmo, ele quer ver só o umbigo dele, ou dela, né? No caso do seu cônjuge. Só vê o seu umbigo e esquece o restante do pacote. Né? E nesse momento, vários problemas, vários desentendimentos e muitas vezes até divórcio, porque não consegue chegar no acordo. Não consegue chegar ali num denominador comum e acabam ficando sem conseguir realmente entrar no acordo, e a decisão naquele momento muitas vezes é o divórcio. Né? Porque começa a ter muita desavença, começa a ter muito problema. E nós vemos isso que a maioria dos casamentos hoje, eles terminam logo no começo. Né? Às vezes a pessoa tem a sensação de, eu tô cedendo sempre. Só fulano que faz, né, o que quer. Mas não é essa questão do ceder. É a questão de o que é melhor pra gente. Né? Isso que é importante, que a gente sempre priorizou. O que vai ser melhor pra gente nesse momento? Fazer isso ou fazer aquilo? Mas se a gente fizer isso, vai acarretar nisso. Aí a gente sempre pensou nessas situações. O interessante que você falou, Lohane, que eu entendo assim, a pessoa que quando ela olha para esse lado, assim, eu sempre estou abrindo mão, eu estou sempre cedendo. Uhum. É o tipo de pessoa que ela quer realmente olhar só para o lado dela e não quer olhar para o lado da família ou do outro cônjuge. Eu estou só cedendo, mas está cedendo em função de quê? Você está cedendo em função de algo que é comum para a sua família, para a sua casa. Sim. E quando você faz isso, você não está cedendo para qualquer pessoa, você está cedendo para o seu cônjuge, você está cedendo para a sua família. Não está deixando de lucrar, né? Você não está deixando de lucrar. Então, os dois estão lucrando junto, porque é em prol dos dois, é em prol do casamento. Então, isso aí a gente chama de egoísmo. É a pessoa que é egoísta, ela só pensa em si própria. Ela não quer pensar na família, no bem comum do conjunto. Né? Eu acho importante duas coisas da gente falando nesse assunto, né? Primeiro é a questão de também a direção de Deus nas nossas vidas. Porque o pastor até pode falar melhor, eu tenho os meus deveres como marido, a Lohane tem os deveres dela. Só que a gente tem que estar sempre também sob a direção de Deus. Eu tenho que estar sob a direção de Deus. Porque ela vai confiar, por exemplo, eu chego e digo, o certo é a gente fazer isso. Mas só que eu estou dando uma palavra, ela vai ter confiança em mim porque eu estou dando uma direção que não é uma direção, assim, o que eu acho, sabe como? É algo que Deus, ele também tem direcionado na nossa vida. Então, ter essa direção de Deus, ter esse relacionamento com Deus é importante por causa disso. Porque é uma responsabilidade. Eu vejo que as pessoas, a gente estava falando sobre esse assunto da questão do casamento, as pessoas entram de qualquer maneira do casamento,
mas eu vejo uma questão que, assim, as pessoas elas simplificam muito o casamento para coisas que talvez depois não vão ter tanta importância. Então, eu vou casar porque depois do casamento eu posso ter um relacionamento sexual. Eu vou casar, só que não pensa No contexto, né? em coisas assim, que o casamento ele é muito mais espiritual do que, né, qualquer outra Tem coisa. muito mais Então, responsabilidade. muito mais responsabilidade. Então, assim, não vou entrar no casamento, o Cláudio Duarte fala muito isso, né? Pastor Cláudio Duarte, ele fala muito essa questão. O jovem vai, vou casar para poder fazer sexo. É assim. Entendeu? Então, é algo que é muito mais... É o que passa também na cabeça do pré-adolescente, do adolescente. Eu vou namorar porque eu quero beijar na boca, eu quero abraçar, eu quero beijar na boca. Nesse pensamento, E esquece do futuro, esquece de um algo que é muito maior do que isso. Aí não vive as etapas e quando chega no momento de assumir uma responsabilidade, não consegue assumir a responsabilidade porque não está pronto para aquela... emocionalmente não está pronto para aquela responsabilidade. Então assim é dentro do casamento também. Se você vai com esse pensamento, é simples, não é simples. É algo espiritual e que a gente tem que ter esse discernimento de que vai ter que agir e viver espiritualmente também. Então, para quê? Para que haja o acordo, para que haja as bênçãos do Senhor sobre a vida financeira, para que haja uma vida emocional forte, estável. Só que, quando a gente entende o espiritual, o pastor Paulo sabe até falar um pouco melhor, sobre até os meus deveres, sobre os deveres da minha esposa. Aí a gente olha para a Bíblia, quais são os meus deveres, quais são os deveres dela. Aí a gente consegue encontrar tudo, poxa, eu tenho minha responsabilidade. Não é só isso, não é simples assim. Então, não, e a responsabilidade nossa como homem é muito grande, né? Eu acho que eu gravei até um videozinho, tá no short do YouTube Instagram. E no Instagram, que fala nós, homens, né, como rei, sacerdote e profeta, que nós como reis nós temos que saber governar bem a nossa casa, né? Como um rei sabe governar bem uma nação. A gente tem que também ser um bom sacerdote, de saber o que a nossa casa, a nossa família está precisando, né? E levar até a Deus. E nós também temos que também saber o que Deus tem para a nossa família e trazer de Deus para a nossa casa também. A responsabilidade nossa como homem. Agora, qual é a mulher que não vai ficar segura se ela souber que o marido dela está buscando ao Senhor e a cabeça do seu marido não é Cristo? Quando a cabeça é Cristo, o homem ele não erra. Ele só erra quando ele não deixa Cristo ser a sua cabeça. Nós tiramos isso por experiência própria, porque houve períodos na nossa vida como casal, nesses 30 anos de casamento, que Cristo não foi a minha cabeça. Eu tomei várias decisões precipitadas que prejudicou não só a Miriam, né, mas prejudicou muito tanto o Yuri quanto a Amanda, os dois. Então a família ela foi prejudicada por quê? Porque eu me desconectei da cabeça. Cristo não foi minha cabeça, então eu me desconectei. Mas a partir do momento que você volta para o alvo, que você se conecta com Cristo e Cristo é a sua cabeça, ele começa a dar direção a você, homem, aí você consegue governar a sua casa, você consegue ser um rei, você consegue ser um sacerdote, você consegue ser um profeta. E aí é onde o trem volta para os trilhos, né? A segurança, né? Aí existe a segurança, tanto dos filhos quanto da esposa, porque você sabe que Lohane, por exemplo, se vê o Júlio, Cristo sendo cabeça do Júlio, você vai ter segurança nos acordos que vocês forem fazer, porque o Júlio está debaixo da orientação do Senhor. Cristo está sendo cabeça do Júlio. Então, de forma alguma, vai passar temor no seu coração. E é onde a gente consegue isso? Através da oração, da busca. Né? Você não tem como saber o que Deus quer para sua casa se você não tem uma vida em Deus, uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida da palavra. Né? Porque através da oração e da palavra, da Bíblia, que você tem a orientação que você precisa para manter a sua casa. Né? A gente tem as orientações ali. Então é importante a gente entender que o casamento, ele é bênção, ele tem os desafios, ele tem as suas dificuldades, mas ele tem também os seus benefícios. Né? Quantas coisas a gente não conquista através do casamento?
né? Se vocês pararem para pensar, se vocês hoje estivessem solteiros, vocês não teriam o que vocês têm hoje como casado, Sim. né? Então, assim, o casamento, ele nos proporciona uma prosperidade em todas as áreas. Quando você entende o motivo realmente do casamento, o propósito do casamento. Então, assim, é importante que você jovem, você adolescente, que está aí se preparando, que está pensando em casar, entenda uma coisa: dá certo, mas existe uma necessidade que você precisa de ter maturidade e planejamento, entender o que realmente é o casamento, né? Todo o processo do casamento. E vocês, apesar de serem novos, né? Vocês aí tiveram esse entendimento do que é o casamento. E foi através de quê? De busca, de oração, né? Porque, assim, o Júlio, tanto o Júlio quanto você, Elaine, vocês sempre priorizaram buscar o Senhor, né? Vocês não deixaram de fazer a obra do Senhor para namorar. Vocês namoravam fazendo a obra do Senhor. E até mesmo porque quando eu cheguei ali na congregação, né, tem 5 anos, acho que 5 anos e meio que a gente está ali pastoreando ali, e quando a gente chegou ali, vocês já estavam namorando, né? E Júlio era o líder dos jovens, né? Você cantava no louvor, e hoje, até hoje vocês trabalham, vocês mantêm o mesmo ritmo que a gente conheceu vocês vêm mantendo o mesmo ritmo de lá para cá. Então a gente viu que o namoro de vocês, o namoro noivado, não prejudicou a vida espiritual de vocês. A gente viu que o casamento não prejudicou a vida de vocês, a comunhão de vocês com a igreja, nem com Deus. Vocês vieram naquele... E às vezes existe pessoas que se casam e isso é um desastre, porque casam e esquece dos seus compromissos que tem compromisso com a igreja, né? Tem um compromisso de congregar, porque é um compromisso, tem um compromisso com Deus, esquece dos seus compromissos. E acaba passando esse tempo, vai passando e deixa para lá, né? Esquece que Deus que proporcionou essa bênção na vida deles. Sim, a gente sempre pensa, Deus tem prioridade com quem tem prioridade com Ele. Então a nossa prioridade é sempre servir o Senhor, né? Sempre estar nos cultos, sempre fazer a obra do Senhor, sempre perguntar o que o Senhor quer da nossa vida, qual o nosso propósito, porque o Senhor vai nos honrar, né? A partir do momento que a gente sempre estiver priorizando fazer, né? Servir ao Senhor. E é importante a gente lembrar que o ser crente não é só na igreja, né? Sim. Esse é o principal, é a chave para todo o casamento. Porque às vezes a pessoa pensa que ser crente é só na igreja. Não é só porque às vezes se confunde o trabalhar na igreja e ser cristão. Eu vejo que assim, a gente tem que entender a questão do ministério também, né? Eu, quando entrei no casamento, quando a gente casou, eu já trabalhava muito na igreja, né? No ministério com jovens, louvor, tudo mais. Então, quando a gente casou, eu falei assim, agora eu vou trabalhar segunda a segunda na obra de Deus, né? Que agora já passamos dessa fase do namoro, noivado, estamos com a vida resolvida, vamos trabalhar. E assim, eu comecei a entender, e Deus até me chamou a atenção para isso, que é a questão assim, de ter a família como ministério, sabe? Ter essa prioridade também, muitas das vezes, de ter. Eu entendi que eu tenho meu ministério, eu toco, eu canto, eu prego, mas o meu ministério, onde eu tenho que sim ter um ministério sólido, é no meu casamento, na minha família. Então eu comecei a falar assim, não, algumas coisas eu tenho que abrir mão mesmo para cuidar de um ministério que é a minha família. E eu creio que Deus ele se agrada disso, né? Eu não estou falando que porque tem acontece muito isso, meu ministério é família, né? Aí deixa de fazer coisa na igreja, deixa de priorizar a obra de Deus, que precisa, né? A obra de Deus ela está todo o tempo ali buscando pessoas para poder fazer, para poder pregar, para poder louvar, para poder evangelizar, para cumprir
o chamado de Deus para nossas vidas, mas a gente tem que entender também que não adianta eu cumprir isso tudo se dentro da minha casa eu não cumprir o meu chamado como marido, né? Minha família, quando a gente tiver filhos também, a responsabilidade de dar a paternidade aos meus filhos, né? Mostrar Deus, revelar Deus através de... Então, assim, é o que vocês falaram. Ser crente, né? Isso aí muita gente fala, ser crente dentro da igreja é muito fácil, né? Ser cristão dentro da igreja é muito fácil, eu ser cristão. Mas dentro do meu lar, quem me conhece mesmo é a Lorraine. Dentro do nosso lar, quem conhece a Lorraine mesmo é o Júlio. Então, a gente ter esse pensamento também, que a nossa família é um ministério, e é um ministério que Deus ele também vai nos cobrar em relação a esse ministério, né? Às vezes assim, quais obras que a gente fez, né? Aí às vezes eu posso ter pregado muito, posso ter louvado, posso ter liderado milhares de jovens, mas como que foi meu lar? Como que a Lorraine ela me via, como que eu me comportava? Então isso que vai fazer a diferença na nossa vida, né? Como que foi você como marido, né? Como que foi Lorraine como esposa? Como que foi Miriam como esposa, como mãe? Como foi Paulo como marido, como pai? Então, assim, às vezes a gente esquece que isso é que o Senhor vai pedir conta. Então, assim, antes de qualquer ministério, antes de qualquer trabalho, o nosso maior ministério é a nossa casa. Se eu não cuido bem do meu marido, não cuido bem dos meus filhos, se eu não cuido bem da minha casa, né? Se eu não sei administrar a minha casa, então, assim, como que isso vai repercutir lá na frente? Então, assim, é muito Gente, estranho, essa né? aqui sabe cuidar direitinho, né, mãe? Essa aqui sabe. Então, é muito estranho você passar, as pessoas olharem, você me deixa sem graça. Romão que diz, né, mano? Romão que diz que ele ganhou uma sogra que, ó, Nota 10. nota 10. Como que você vai chegar para pregar se eu fico imaginando você falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar para algumas pessoas algo que não é o que você vive. Então, assim, isso é muito difícil. Então, dentro de casa, os nossos filhos nos conhecem, né? Os nossos filhos sabem, o nosso marido, a nossa esposa sabe. Então, o que a gente ultimamente a gente tem conversado muito sobre isso, eu e Paulinho, da gente trazer isso de volta, sabe? A gente estava até falando, né? Vai ser a gente nem vai falar o tema do nosso congresso, mas Deus tem ministrado um tema sobre o congresso de família que é muito pertinente. Nos dias de hoje. Né? Então, assim, a gente precisa entender quem nós somos em casa. Porque é onde tudo muda. Se nós formos quem nós precisamos ser em casa, nós vamos ser uma igreja abençoada, nós vamos ter um trabalho abençoado. Aonde nós formos, nós vamos ser bênção. Nós vamos abençoar vidas. Então, assim, se a gente não está bem em casa, se o nosso casamento começar a dar ruim em casa, vai dar ruim em qualquer lugar onde nós formos. Até porque na nossa casa também que vai ser um alinhamento de muitas coisas, né? Porque se eu tiver a Lorraine para me chamar, se eu não tiver ela para me chamar a atenção e ela também não tiver, não puder também me chamar a atenção, eu vejo que isso é muito perigoso, sabe, dentro de um relacionamento. Por quê? A Lorraine, ela tem que olhar para mim e falar assim, olha, você precisa melhorar nisso. Eu tenho que olhar para ela, e isso eu digo segundo a palavra de Deus. Porque quando a gente está vivendo a palavra de Deus, a gente vê vários princípios ali espirituais. Existe a obediência, existe, por exemplo, a submissão. Alguns princípios assim que a gente tem que viver, eu digo em todo momento com pessoas espirituais. E quando eu não estiver alinhado a isso, quando eu for desobediente, eu tenho que ter a Lorraine para chegar e falar assim, Júlio, você foi desobediente aqui, a gente não fez o voto, né, de que a gente estaria cumprindo e vivendo os propósitos espirituais, os princípios espirituais da nossa vida. Quando a Lorraine falhar, eu chegar. Que às vezes isso aí também faz muita diferença dentro de um relacionamento.
ter alguém, e às vezes o que acontece? A Lorraine não pode ser alguém que sempre me defende quando eu estou errado. Exato. Até porque vai Né? potencializar o teu erro, Sim. né? É igual a criança, né? Que às vezes a criança erra, que bonitinho, mas ela vai crescer, né? Ela vai crescer. E aí aquilo ali vai potencializar lá na frente. Então, errou, a primeira coisa é o quê? É trazer a correção, mostrar que errou. E isso é muito legal. Porque se você não, é o que você falou, se você não tem essa liberdade dentro da sua casa, do seu cônjuge dizer para você onde você precisa melhorar, onde você está errando, onde você precisa mudar, fica difícil, né? Aí vão criar pessoas que vão viver uma vida que nunca... um filho, por exemplo, que nunca é corrigido, quando ele é corrigido por outra pessoa, aí é um problema muito maior. Então, dentro do nosso lar também, eu vejo isso também. Às vezes, não é porque eu sou casado com a Lorraine que eu vou defender. Eu não vou repreender a Lorraine na frente de vocês. Assim, eu não vou chegar e falar assim, você fez errado na frente de vocês, mas depois eu vou chamar ela no nosso ali particular e vou falar assim, Lorraine, eu acho que sua atitude tá errada, assim. E da mesma forma ela vai chegar e vai fazer. Porque eu vou errar, ela vai errar muito. E a gente precisa ter isso para a gente poder viver o que é Deus. A gente tem que olhar para o que Deus quer para nossa vida. A gente tem que olhar para a palavra e falar assim, o que é certo, o que é errado. Se eu tiver errado, ela tem que me apontar. Se ela estiver errada, eu tenho que apontar para a gente poder viver o que a palavra diz que a gente tem que viver, né? Mas esse é o verdadeiro sentido do casamento, né? É onde os casais estão se perdendo por causa disso, porque perdeu esse sentido de vocês estarem unidos dessa forma. Porque É o tem que estar. confronto ali, né? Tem que ter o confronto. O casal, ele precisa ser confrontado. A gente precisa desse confronto. Às vezes o Paulinho fala assim, Miriam, mas você achou isso mesmo? Você achei. Isso não foi legal nisso aqui. Acho que você não usou uma boa fala nisso aqui, não deveria ter falado isso aqui não ficou legal. Né? Às vezes você fala assim, e agora já era, como é que eu faço para consertar? E depois né? não dá para consertar também. E também não pode ser mimado a ponto de falar assim, por que você está me corrigindo? Também tem isso também. Porque senão aí vira um confronto, vira uma guerra dentro de casa por causa disso, né? O bem da verdade é que a gente não gosta. Sim. A gente tem que ser franco aqui. Não é fácil alguém chegar pra você e falar, isso aqui tá errado. E ainda mais que você espera. Por exemplo, aconteceu uma situação com o meu Lorraine, que eu cheguei em casa e falei, é isso, isso, isso. Só que eu cheguei já falando pra ela sobre algo que aconteceu, já esperando que ela dissesse pra mim, não, você tá certo. Você chegou, tem que ter razão. Né? Eu tenho razão. Ela vai falar. O que ela vai falar comigo? Não, você tá certo. Tudo que você falou aí tá certo. Aí ela chegou e falou assim, não, você tá errado. Aí desmonta a pessoa, né? Que você vai esperando, assim, peraí, mas a pessoa que eu espero que, vamos dizer, me defenda, então a gente não pode ter essa vaidade, né? Não sei se essa seria a palavra, de pensar assim dessa forma. Né? Esse orgulho de falar assim, não. Ela tem que concordar com tudo e eu tenho que concordar com tudo. Aí é onde entra a soberba, né? Aí a soberba precede a queda, né? Se a gente não vigiar, acaba entrando na soberba e não, só eu que tenho a razão e isso aqui é eu que mando, a razão está comigo. E aí começa... E é importante frisar mais uma vez que também tem que ter esse alinhamento sobre o que a palavra diz também, né? Porque ela tem que me cobrar também sobre algo que a gente conhece. Exato, e que está na palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz para obedecer, ela pode chegar para mim e falar assim, você desobedeceu, a gente tem que obedecer, porque a Bíblia diz. Então, essa responsabilidade minha e a responsabilidade dela, aí a gente volta naquilo. Não simplifique o casamento, porque não é simples um relacionamento. Mas é algo que você vai, aos poucos, você vai lapidando até você chegar, assim, na totalidade, até que o Senhor venha, né? Então a gente tem que estar se preparando para viver a plenitude do que Deus ele tem preparado para as nossas vidas. Qual o primeiro passo que vocês, assim, como tiveram a experiência, para quem está querendo casar? Orar e marcar a data.
que as coisas o Senhor acontecer. vai abençoar. Fé, né? Primeira coisa Fé. né? Orar, pedir direção ao Senhor, para que o Senhor possa estar abençoando, marcar a data, que eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar, se ele for prioridade na vida do casal. Dá o primeiro Né? passo, né, que você diz. De fé. Colocar o pé, O pé que o mar que se o mar abre. se abre, né? A gente teve uma experiência, eu acho que vou falar rapidinho. Eu falo demais, né? Vou falar rapidinho. Mas a gente teve uma experiência muito interessante, porque quando a gente foi casar, a gente tava ali numa fase ali. O Lohane tinha acabado a faculdade, então não tinha conseguido nenhum emprego, assim, legal e a gente decidiu, a gente colocou esse propósito. E eu lembro uma experiência muito bacana que a Lohane imprimia muito para o trabalho dela, precisava imprimir, fazer muitas impressões. Então ela pagava para poder imprimir. Então era um dinheiro semanal, assim, um gasto. Eu falei assim, você não pode ter esse gasto, a gente tem que economizar o máximo. Aí eu falei assim, vamos orar para ver o que Deus ele tem preparado. Aí foi muito interessante que um tio dela, de outra cidade, foi e mandou uma mensagem, né? Uhum. Não tinha Pix ainda, era depósito, Bancário. né? Fazia o depósito, aí ele falou assim, Lohane, eu fiz um depósito para vocês, senti de estar fazendo um depósito para vocês, para abençoar a vida de vocês, né? E ele já sabia que a gente ia casar. Aí ele falou assim, eu vou fazer um depósito para abençoar a vida de vocês. Aí a gente ficou na expectativa, né, de cair, no outro dia a gente foi ver, né? Aí a Lohane foi ver o saldo de R$800 que eles tinham feito um depósito. Aí eu falei assim, é a nossa oportunidade de comprar uma impressora para você parar de gastar com a impressora. Aí a gente foi na loja, a gente escolheu a impressora lá, uma boa, que ia economizar bastante. Aí a gente foi ver o valor R$799 que tava a impressora à vista. Aí eu falei assim, ainda sobrou R$1 ainda, né? Então assim, foram coisas desse tipo que aconteceu na nossa vida. Então assim, o que a Lohane falou é oração, e essa questão de marcar a data é um ato, vamos dizer, de fé. Você está colocando a fé ali, né? E a fé, às vezes, vai ter dia que você vai falar assim, nossa, mas não é possível isso acontecer. Entendeu? Mas você tem que ter essa convicção em Deus que vai acontecer. E é importante a gente colocar que Deus, eu sempre falo o seguinte, Deus, ele trabalha de acordo com os nossos sonhos, né? Eu lembro que quando o Yuri e a Brenda foram casar, a Brenda disse, esse é o meu sonho. Então, conforme ela disse, esse é o meu sonho, o que eu queria era isso, aconteceu da mesma forma. Deus começou a abrir portas, Deus começou a colocar situações que eles conseguiram realizar o sonho deles. Então, Deus ele vai honrar as nossas vidas de acordo com aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente está com o desejo do nosso coração. A palavra fala, né, que entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, confia no Senhor, que ele é poderoso para fazer, até porque a palavra dele diz muito além daquilo que pedimos ou pensamos, nós vamos começar a ter experiências. Então, assim, eu acho importante porque no casamento a gente passa por várias situações que a gente não imagina. Então, assim, se a gente entende que a gente precisa estar unido num só propósito, numa só fé, num só amor, a gente vai vencer, não importa quais sejam os desafios. A gente já falou aqui, a gente já passou por vários, por saúde, por financeiro e por problemas conjugais, e por a gente entender que o propósito de Deus na nossa vida era o que ia prevalecer, que a gente está aqui. Né? Então, igual vocês estão aí 2 anos e meio, né? Muitos estão nos ouvindo, começaram agora, ou estão pensando em começar. Então, dá certo. Né? Existe o ônus e existe o bônus. E eu vou dizer que o bônus é muito mais do que o ônus, né? Verdade. A gente sempre fala daqui só sobre o ônus, né? Sempre tá falando sobre o ônus. A gente vai ter que começar a falar sobre os bônus do casamento. As partes boas do casamento, sim. Porque a gente tem frisado muito partes ruins, mas vai começar a frisar assim mais as partes boas, porque é bom, o casamento do que o ônus. Sim. Mas também tem existem algumas coisas também que são necessárias, algumas atitudes para viver também isso.
Porque também a gente fala assim, você não precisa fazer nada para poder ter um bom casamento. Não, Aí, não é assim. né? Né? Existe todo um papéis para se cumprirem, né? Existe o meu papel como mulher, existe o papel dele como homem. Então, se os papéis estiverem nos lugares certos, vai dar certo. Eu não posso ter a atitude que ele tem que ter. E ele não pode ter a atitude que eu tenho que ter. Né? Então, assim, hoje o que... Isso não significa que eu não existe esses papéis, né? Até foi aquele vídeo que eu fiz. Existem os papéis, mas não significa que o homem também não possa ajudar em alguns papéis, nem a mulher também ajudar em alguns papéis. Por exemplo, não é papel da mulher, nunca foi papel da mulher trabalhar fora. O papel da mulher era cuidar dos filhos, que a gente sabe, os nossos pais da viviam casa. isso, era cuidar da casa e cuidar dos filhos. Hoje existe a necessidade da mulher trabalhar fora em função do custo de vida que se aumentou dentro de um lar, né? Dentro Mas de uma hoje, família. mas é o que você está falando. A responsabilidade de prover, É do de homem. provedor é o homem. Emocional, espiritual e financeiro. Só que a mulher, às vezes, ela tem que entrar nesse âmbito aí, em função de quê? Por causa do custo de vida da família que se aumentou. Então, ela trabalha para ajudar o homem, não tirando o papel principal dele, a responsabilidade dele, que ele é o provedor. Ele não vai, agora minha mulher vai trabalhar e eu vou ficar em casa de boa agora. Não, ele vai trabalhar. O papel dele é trabalhar. E a mulher é ajudar ele como auxiliadora, que a Bíblia fala que ela é auxiliadora, né? Então vai auxiliar. Da mesma forma o homem, não é o papel, a mulher tem um papel de cuidar da casa. Mas eu sou um homem, não vou cuidar? Vai, você vai, porque os dois moram naquela casa. Às vezes aqui em casa eu ia lavar as louças na cozinha e falava, Miriam, eu vou lavar as louças para você. Ela falava assim, você não vai lavar as louças para mim, você vai lavar as louças para a gente, porque você não mora aqui sozinha nessa casa, né? Então, e na verdade é isso, ela não mora sozinha, somos nós que moramos aqui. A responsabilidade é minha de zelar pela casa, de cuidar da casa. Mas isso não tira a responsabilidade dele de me ajudar a manter essa responsabilidade. Então, aonde vem o equilíbrio ali, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. Tem todo um comprometimento, tem toda uma responsabilidade e os dois precisam estar alinhados com isso. Então, assim, igual vocês, daqui a pouco estão pensando em ter filhos, né? Vão ter filho. Então, aí o bebezinho nasce. Você que é a mãe, você cuida? Não, né? Quantas vezes Paulinho levantou de madrugada para trocar fralda, para ajudar a dar mamadeira, para socorrer com a cólica. Então, assim, o filho é dos dois, não é de um só, né? Vamos exercer esse papel junto. Então, é onde muitos se perdem, né? Porque vai deixando a responsabilidade para cima de um só. E não é assim que funciona. Né? Então, quando você alinha isso, você vive momentos, assim, muito, muito extraordinários. Né? Se a gente olhar os 30 anos, a gente vê quantos momentos extraordinários que a gente viveu. Né? Foram muitas bênçãos, né? Foram muitas bênçãos do Senhor. E hoje a gente está vivendo ainda, né? Hoje a gente estava ali, hoje nós dois, como que é gostoso, assim, a gente está junto, está fazendo as coisas, está ali no nosso, sonhando junto, né? Ontem a gente ficou até uma hora e pouca da manhã sonhando junto. Então isso é muito legal, né? Isso faz parte do casal, faz parte do casamento, do casal ter esse momento de você sonhar. Quantos casamentos hoje, quantos casais hoje não sonham juntos? Não sonham. Quantos cônjuges hoje, na hora de deitar no seu leito, na sua cama ali, não conversa mais, é um virado para lá, outro virado para cá, não dá boa noite. E hoje a gente tem o prazer de ficar ali até, às vezes, de madrugada, a gente tá ali sonhando e conversando, sonhando e trocando ideias, ainda que com 30 anos de casamento, ainda com barba branca, a gente tá sonhando. Eu falei pra ele, assim, olha... Avós, né? Eu falo pra ele o seguinte, que a gente tem que pensar assim, hoje, na nossa idade, muitos estão começando uma vida. Muitos estão casando agora, com 40 anos, né? Que deixaram para realizar a sua vida profissional, para ter todo
os seus sonhos profissional realizado, né? Primeiro para depois casarem. E a gente fez o contrário, a gente fez o inverso. A gente primeiro casou, a gente primeiro teve a nossa família, a gente primeiro fez todo esse papel para agora a gente estar aí pensando em outras coisas. E isso é legal, porque você vê, a gente está com nossos filhos casados, temos uma neta, a nossa filha vai casar, e a gente vai dar continuidade nos nossos sonhos. Então, assim, não é tarde para isso. E vocês que estão começando agora, comecem realmente assim. Façam isso. Né? Sonhem juntos. Não adianta o Júlio sonhar o sonho dele e o Lohane não ficar. Né? Verdade. Tem que ser o sonho do casal, né? O que você... juntar o sonho dele com o meu sonho e fazer... Eu vou ter alguns sonhos, ela vai ter os dela, né? Também existem esses sonhos individuais, mas é algo que eu vou pensar, poxa, vamos realizar os nossos sonhos juntos, que existem, sim, como casal, mas também os sonhos dela, os meus sonhos, e a gente vai sempre vivendo o que eu gosto muito de falar, princípios, né? A gente sempre alinhando a nossa vida a princípios que a Bíblia fala, princípios que a gente vê. E outra coisa também importante, a gente olhar para outras pessoas, olhar para outros casais, para outras situações e aprender. Poxa, por que não deu certo isso? Ah, por causa disso. Então vamos fazer diferente. Por que deu certo isso? Ah, por causa disso. Então vamos fazer igual. Entende? Então, eu acho que uma outra coisa... essa humildade. Uma coisa bem interessante também, que é legal, eu vejo que isso aconteceu com vocês, é a questão da obediência aos pais. Sim. Né? Porque vocês, tudo que vocês fizeram foi debaixo de uma obediência aos pais. Debaixo de uma permissão, né? Debaixo de uma bênção. E isso eu acho que também faz muita diferença para um relacionamento. Desde quando vocês começaram a namorar, né? O Júlio começou a namorar novo, né? Foi através de permissão de vocês, dos pais dos dois, né? Então, assim, sim, teve a benção dos pais. O problema é quando o pré-adolescente ou adolescente ele quer namorar, começa a namorar ainda escondido e não tem nem a benção dos pais. Os pais não estão nem sabendo. Então, aí é onde já começa tudo errado. Ah, gente, né? A gente queria, já deu o nosso tempo, a gente queria terminar, mas a gente queria também pedir para vocês falar um pouquinho, dar aí uma sugestão, uma orientação para quem está aí pensando em casar, ou para quem casou agora, desse uma palavra, um conselho para os nossos ouvintes. Pode olhar ali, para aquela câmera ali. Casamento é uma bênção, né? E desde que a gente coloque o Senhor como primeiro lugar na nossa vida, né, como individual e também como casal, né? O Senhor tem bênçãos maravilhosas para as nossas vidas. Eu vejo isso muito importante também, né? A gente lê muito junto aquele texto de Mateus 6, acho que é Mateus 6 que fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas. E é muito interessante que fala assim, os pássaros eles não semeiam e eles nem colhem, mas ainda assim não falta o alimento para eles, né? Então a gente vê isso e Jesus ele continua falando que ele chega, olha, busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Então eu acho que priorizar a presença de Deus, vai ter, lógico, momentos difíceis, né? Vai ter momentos de dificuldade na nossa vida, momento talvez que a gente seja um pouco até instável espiritualmente, isso não acontece na vida de todo mundo, mas a gente sempre tem que estar voltando de volta à presença do Senhor, de volta aos pés do Senhor, de volta a buscar o Senhor, porque aí quando a gente está perto dele, quando a gente está junto com ele, a gente está junto como casal, e quando a gente faz desde o início, aquela questão da primícia, né? Desde o início do nosso casamento, a gente tirou isso como primícia da nossa vida, de buscar ao Senhor. E isso abençoa, né? Santifica o nosso casamento, santifica a nossa vida. Então, falar para o pessoal, busque sempre o reino de Deus, busque a presença de Deus, Jesus, como prioridade no casamento. Eu acho que é isso. Amém, glória a Deus.
Gente, chegamos no final, né? Mas antes nós queremos agradecer aqui o pessoal aqui lá de Portugal que tem nos assistido aí Tem o sobrinhos podcast. lá que tá nos assistindo. Lá no Beijo. Japão, gente. Japão, ó. Japão tá ouvindo lá com a gente. Moçambique, Pedro, nosso irmão Pedro lá, né? Que pastor Marcelo esteve lá nas 5 missões, né? Foi 5 ou 6 missões que a nossa igreja fez lá em Moçambique. E o Pedro está sempre nos assistindo lá. Um abraço, tá? Lá em Angola também, Itália, Suíça, França, Alemanha. São países assim que o podcast não está chegando e está abençoando a sua Obrigada, vida. gente. Dê um like lá, se inscreva no canal, tá bom? Curte lá, Curte compartilha. e compartilha esse vídeo com outra pessoa, com outro casal. Também de cidades aqui do Brasil também, quem também é de peso também. Não dá para falar, vou falar de trás para frente. Mas, ó, longe, Manaus, São José dos Campos, né? Acho que é São Paulo, São Bernardo do Campo, São Paulo também, capital, Maceió, Natal, Guarulhos, Vila Velha, Espírito Santo, Santo André, São Paulo, os nossos irmãos lá de Juiz de Fora, que a gente falou semana passada, Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, Cidade Franca, também São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, capital de Belém, Belém, capital, né? Sorocaba, São Paulo, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, provavelmente deve ser o Gustavo que está nos assistindo, tá? Gustavo e Tafla, Beijo né? aí, gente. E um abraço para todos vocês aí e outras cidades aqui também, não vai dar para a gente falar todo mundo, tá? Mas se inscreve, não se esqueça, se inscreve no canalzinho pra gente, dê o like e compartilhe o vídeo, tá bom? Deus abençoe.